Irmãs, irmãos, eu quero contar algo aqui da parte do Senhor Jesus. E eu sei que todas as experiências que eu tenho, como testemunhos que eu tenho, Deus me deu algo muito forte para falar hoje aqui, mas antes disso eu preciso contar isso. Vocês sabem que se eu não fizer o que Deus manda eu fazer, eu pago o preço. E esses dias Deus tem falado muito ao meu coração de uma forma assim sobrenatural. Muitas guerras têm se levantado, mas eu não tenho medo da guerra, porque é na guerra que Deus nos forja. Se o diabo pensa que a guerra vai nos parar, nos deter, de jeito nenhum. Aí é que nós ora mais, aí é que nós jejuma mais, aí é que nós busca mais. E muitas guerras levantadas. E eu oro pelas minhas filhas. E eu sempre entrego elas nas mãos de Deus. Tanto a Axa como a Esther. Minhas duas preciosidades, presente do Senhor Jesus na minha vida. E eu sempre digo, Senhor, as minhas filhas, elas são tuas. E eu não quero que as minhas filhas, elas sejam vazias da tua presença. Mas eu quero que elas carreguem dentro delas a tua presença e a tua essência. Eu quero que elas estejam dentro da igreja, não porque eu e o pai dela estamos, mas por amor ao Senhor. Eu quero que o Senhor faça nascer o desejo, principalmente na Esté, que já está uma adolescente, e na Axa também já ora assim, de te buscar, de estar na tua presença. E dentro da igreja, que nós somos pastores, eu nunca dei cargo às minhas filhas. Você tem que ser regente de Jó, não. Tem que ser chamado. Não é porque é filho de pastor, porque é filho de profeta, porque é isso que tem que ser. Não. É Deus quem escolhe para ser. E eu sempre disse ao Senhor que eu não ia colocar sobre as minhas filhas um peso que não era delas. Elas iam levar aquilo que Deus tinha para a vida delas. Sempre foi isso. Entende? Eu sempre carreguei isso comigo. Porque o que a gente vê hoje são filhos de pastores. Não sou filha de pastores, tá? Mas eu sofri traumas religiosos. Muitos. E eu estudei sobre traumas religiosos. E eu disse, jamais eu quero colocar sobre as minhas filhas um peso que não são delas. Então, no dia que o Senhor as chamar e elas sentirem o desejo, elas vão fazer exatamente aquilo que elas desejar. Mas eu sempre ali orando ao Senhor. Eu sempre ali pedindo a Deus no secreto, como uma mãe de oração, porque eu sei que aqui tem se levanta de madrugada e ora na cabeça do menino, unge a cabeça de menina, que é assim, do mesmo jeito. Tira a seta, Jesus tira o embaraço, toda perturbação é assim. E sempre entregando e confiando e dizendo, Senhor, eu estou na tua obra. Mas a obra maior na minha vida são a vida dos meus filhos. A obra maior é a minha casa. Não adianta ganhar o mundo todinho e eu perder a minha família. Porque a minha família, aleluia, ela tem que estar no altar. E a Estela sempre foi calada, ela é igual o pai. Calado. Né? E já a Axa Rabi, não, a Axa Rabi é igual a mim. A Axa Rabi é daquele jeito. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu pedia para Deus derramar essa unção sobre elas, né? E eu orando muito, é uma guerra muito grande. Muito grande. Porque nem sempre o outro vai ser igual a você, sabe? Deus tem algo diferente em cada um de nós. E eu orando e pedindo a Deus para ela ser cheia. E nós passando uma guerra muito grande. Muitos levantes,
muitas batalhas de todas as formas que você imaginar. Ela foi pro retiro espiritual, agora. E a minha oração foi assim: Senhor, tem um encontro com a Esther. Porque não é porque é filho de pastor que é crente. Não é porque é filho de irmão criado dentro do evangelho que é crente. Não. Estela já fez o discipulado para batizar, mas ela vai batizar no dia que ela sentir a vontade de batizar. Não é eu que vou obrigar. Não adianta, irmão, tem que ser daqui. E eu tenho um encontro com ela. Senhor, pega minha filha e faz ela ter intimidade contigo. Não é por força nem por violência. E o pai dela dizia: fecha os olhos, menina. Se concentra, menina. Lê a Bíblia, menina. Ora, menina. E eu disse: tenha calma. Vai chegar o dia que vai nascer o desejo no coração dela. É o Senhor que vai fazer a obra. O que tu fala, entra aqui e sai aqui, mas o exemplo arrasta. Então o exemplo arrasta. E eu pedi a Deus, eu orei. E eu disse: eu quero, Senhor, que o Senhor tenha encontro com minha filha. Veio um vaso aqui em casa e foi usado para ela tremendamente. Desse dia em diante que esse vaso foi usado para ela. Essa menina mudou de uma forma completamente. Nunca me deu trabalho, irmãos, nunca. Minha filha sempre foi obediente. Mas eu tô dizendo que eu queria que ela fosse assim, dedicada. Eu queria que ela fosse assim, Senhor, que ela amasse o Senhor. Mesmo ela sendo uma maravilhosa, mas eu queria que ela tivesse o nível de intimidade dela com Deus, você entende? E esse vaso foi usado por Deus para ela. E essa menina começou a evangelizar na escola dela e ganhou colegas para Jesus. Trouxe colegas que aceitaram Jesus e começou um rebuliço muito grande. Foi para o retiro. E agora eu quero que o Senhor tenha uma experiência com ela, Senhor. Pega a minha filha, Senhor. Usa ela ali, Jesus. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Leva ela a águas mais profundas, Senhor. Tem experiência com ela, Jesus. Assim como o Senhor se revelaste para mim, Senhor, eu ainda adolescente, se revela para minha filha também, Senhor. E a bichinha, com a coleguinha, passou uma maquiagem lá que era de outra pessoa e essa maquiagem estava vencida e o pincel tinha sido lavado com amaciante. Ela ficou com os olhos, papocou como se fosse um besouro, os 2 olhos roxos. E ela disse assim: Raieide, não diga para minha mãe. Porque se você disser para minha mãe vem me buscar aqui. E eu sei que isso é espiritual. O inimigo não quer que eu esteja aqui. Aí Raieide disse assim: mas eu tenho que falar para sua mãe. Só que eles não falaram para mim a proporção da coisa. Quando eu fui buscar ela, foi que eu vi. Isso aconteceu de manhã. Quando foi à noite, a minha filha foi batizada com o Espírito Santo. O inimigo tentou de tudo, irmãs. De tudo para que ela viesse para casa e eu fosse buscar ela. Ela foi batizada com o Espírito Santo. E deixa eu dizer a vocês que foi o mesmo mistério que o Senhor me entregou. Parecia que eu estava me vendo. Só para vocês terem noção como é que estava o olho dela. Eu tô botando aqui a foto, olha. Não sei se dá para ver, tá bem pior do que isso. Tá vendo? Parece que foi um murro. Mas não foi não, foi um pincel, uma maquiagem. Eu levei até ela no médico. Tá bem mais roxo, olha, irmãs. Uma reação alérgica. E daí Raí falou pra mim, se fosse qualquer outra adolescente, autoestima baixa, tinha vindo pra casa
Porque esses meninos querem muito. Ela botou um óculos escuro. Foi pro culto de noite de óculos escuros, de manhã de óculos escuros. Mas ficou lá. Ficou lá, permaneceu. E foi batizada com o Espírito Santo. E, irmãs, balançava o bracinho igual a mim. E quando foi à noite, que eu fui buscar e assistir o culto juntamente com eles lá no retiro, o Senhor mandava assim, eu colocar as mãos sobre ela e ali profetizar uma unção sobre a vida dela. E ali ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E eu, como mãe, ali eu me alegrei tanto. Porque eu senti assim, a missão cumprida, sabe? Que Deus, Ele tinha feito. E que eu tinha ali conduzido no caminho do Senhor. E que agora ela ia ter as experiências dela para com o Senhor. Então, por mais que você não veja agora, e você acha que as suas orações não estão chegando até Deus, o Senhor, Ele já tem, aleluia, ouvido, e Ele vai se manifestar. Continue orando, porque no tempo certo, o Senhor vai fazer. O Senhor vai operar. Nós somos a autoridade maior no mundo espiritual, abaixo do Senhor, na vida dos nossos filhos. Então, o que sai da nossa boca, aleluia, o mundo espiritual acata. O mundo espiritual pega. Então, tenha cuidado. Tem mães que falam coisas dos filhos, amaldiçoa muitas das vezes quando está com raiva, tenha cuidado. Mas sempre lance palavras de bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Filha, você é amada. Filha, você é escolhida. Deus tem uma obra na tua vida. Filho, você é especial para mim, para o Senhor. Às vezes eles querem isso. Às vezes eles querem se sentir pertencente. Eu sei que é uma fase que é difícil. Essa fase da adolescência, a juventude. Mas quando nós colocamos e ensinamos, e quando nós damos testemunho, Deus cuida do nosso. Deus cuida dos nossos. E em nome de Jesus, Deus está cuidando dos teus também, meus irmãos. Mas eu precisava compartilhar com vocês. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e Deus é fiel. Oh, aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, glória a Deus, em Lucas 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Você vê aqui que ele vê 2 barcos, mas ele entra só em um. E o que ele entra é no barco, aleluia, de Simão. E ali ele começa a ensinar aquela grande multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é fundo, e então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Jesus primeiro ensina, Jesus entra dentro do barco. Aqui nós vemos os discípulos lavando as redes. Nós vemos aqui, aleluia,
aonde eles tinham pescado a noite toda, mas não tinha obtido nada, porque tem momentos na nossa vida, aleluia, em que muitas das vezes as coisas não saem como nós queríamos que elas saíssem. Mas o Senhor tem um propósito até naquilo que dá errado. O Senhor tem um propósito até naquilo que não aconteceu. O Senhor tem um propósito até naquilo que não houve. Aleluia. Talvez hoje você chegou aqui questionando porque não aconteceu. Talvez você chegou aqui hoje questionando porque não houve. Aleluia. Mas existia aqui um propósito maior. Só que nós vemos um Jesus que ele não frustra ninguém. Nós vemos um Jesus que ele opera o que ninguém poderia fazer. Os pescadores eram pescadores experientes. Aleluia. Eram pescadores de nível alto, elevado. Porém, naquele dia, aleluia, não era um dia muito bom para peixe. Estavam cansados, estavam desanimados, estavam exaustos, estavam lavando as redes. Aleluia. Só que o lavar as redes aqui não era lavar as redes de alegria. Se tivesse lavando as redes porque a pescaria tinha sido, aleluia, boa, era muito bom. Mas eles estavam aqui lavando as redes, aleluia, sabendo eles que tinha sido um fracasso, aleluia, que não tinha acontecido da forma que eles queriam. Estavam cansados, estavam exaustos, sobrecarregados, aleluia. Só que Jesus vê os dois barcos, entra num e vai ensinar, aleluia. Poderia ser mais um dia comum, poderiam ter baixado a cabeça e ido para casa, aleluia. Chegado lá, descansado. Aleluia. Mas não. Porque aonde Jesus está, aleluia, o dia não é comum. Pode ser comum para uns. Pode ser comum para outros. Mas aonde a presença do Senhor está, a manifestação de glória. A manifestação de poder. A manifestação, aleluia, de milagres. Pescadores altamente experientes. Aleluia. Só que antes de Jesus fazer um grande milagre, Jesus vai ensinar. Aleluia. Porque tinha pessoas ali que precisavam aprender. Porque para acontecer um grande milagre na nossa vida, primeiro Jesus nos ensina, nos direciona. Aleluia. Tem coisas que não aconteceu, mas o Senhor diz para ti, vai acontecer. Mas através dessa situação, primeiramente eu vou te ensinar. Primeiramente eu vou fazer com que você aprenda. Existia uma obra maior, existia um chamado maior que iria aflorar. O Senhor tem algo maior para te entregar, o Senhor tem algo maior para colocar nas tuas mãos. Aleluia. E o Senhor diz assim para ti, porque tu se preocupas, porque tu quer lavar as redes. Porque tu quer guardar aquilo que não é para ser guardado. Porque é que tu quer largar aquilo que não é para tu largar.
Porque tu quer colocar de lado aquilo que não é para ser colocado de lado. Porque tu estás desanimada. Porque a tua expectativa estava, aleluia, naquilo que tu poderia fazer. Quando sai o controle da tua mão, tu não tem mais expectativa em nada. Aramanduia sobre de caladas. O Senhor diz para ti assim: continua confiando, porque não acabou. Raica manduia sépia. Não acabou não, Deica Manasso. Ainda que para muitos tenha acabado, o Senhor manda dizer para ti que não é o final. Ainda que para muitos, olhe e diga assim, aleluia, é um fracasso. Não tem como acontecer, porque já perderam, já fizeram de tudo. Remanagaia sobre o Senhor manda dizer para ti: a última palavra não é do homem, a última palavra é minha. Sou eu que determino o final dessa história, dessa situação, deste negócio. Tua confiança não tem que estar no homem, tua confiança tem que estar em mim, porque sou eu o Deus, aleluia, que libero a palavra sobre a tua vida e faço esta mesma palavra se cumprir, diz o Senhor. Lucas 5. Aleluia, versículo 5, Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Só que o interessante aqui, aleluia, é que Jesus, aleluia, ele manda ir para um lado mais fundo, porque tem coisa que não acontece em lugares rasos, só acontece em lugares fundos. E o Senhor manda dizer para você: tem mistério, aleluia, no fundo, tem mistério no profundo. Tem muita gente querendo que milagres aconteçam e eles ainda estão no raso. E o Senhor manda dizer: ei, agora chegou o nível de descer mais profundo, chegou o nível de mergulhar mais. Porque tem coisas que a gente quer que aconteça em um lugar, aleluia, que não vai mais acontecer. Veja aqui, Jesus, versículo 3, aleluia, Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde é, aleluia, bem fundo. Muitas das vezes nós queremos viver o milagre em lugares rasos. Nós queremos que aconteça o milagre em lugares rasos, enquanto o Senhor está dizendo: minha filha, o nível não é mais raso, o nível agora é o nível profundo. E ele diz: mestre, nós trabalhamos a noite todinha, não pescamos nada, mas se o Senhor está mandando, nós vamos obedecer. Tem milagres que são gerados através da obediência. Tem milagres que são gerados através da obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Não olhe para o cansaço. Não olhe para o que deu errado. Ele falou que nós trabalhamos a noite todinha, estávamos cansados. Não pescamos nada, aleluia. Estava, aleluia, frustrados. Mas obedece. Muitas das vezes nós ficamos paralisados, olhando para o que deu errado, para o que não aconteceu. Tem pessoas aqui que o Senhor me revela que elas estão olhando para o lugar errado, para um lugar que não é para olhar.
estão olhando para a frustração, estão olhando para o que deu errado, estão olhando para o que não aconteceu. Oh, eu vejo pessoas aqui, aleluia, querendo abandonar as redes, querendo largar as redes, aleluia, porque estão altamente frustradas, cansadas, decepcionadas com aquilo que não aconteceu do jeito que elas queriam, não aconteceu do jeito que eles planejavam, não aconteceu do jeito que eles queriam, mas aconteceu da forma que o Senhor tinha preparado, aleluia. E o Senhor te trouxe aqui para que você escute. O Senhor te trouxe aqui para que você escute. E o Senhor manda dizer para você: filha, enquanto você olha para o que deu errado, enquanto você olha para o que não aconteceu, enquanto você olha para as coisas, aleluia, que te paralisa, você não entende o meu trabalhar, você não entende o que eu estou fazendo, você não entende a profundidade daquilo que eu quero lhe levar, para onde eu quero lhe colocar. O Senhor dentro desta palavra dá uma direção, aleluia, leve o barco, aleluia, para um lugar onde é mais fundo, direção, aleluia. Deus primeiro dá direção, para depois operar o milagre. O Senhor tem dito: filha, eu vou dando direção, para depois o milagre acontecer, para depois você viver o que você não viveu, para depois acontecer o que você não viu acontecer. Amando e a sobre de calabarabarabas. Eles não sabiam o que aguardavam, eles não sabiam o que esperavam, aleluia, mas o Senhor já tinha projetado. Sabe o que é que o Senhor manda dizer para você? Eu já tenho projetado coisas que tu ainda, aleluia, nem imaginou na tua mente. Eu já tenho projetado coisas que nem passou pela tua cabeça, aleluia, porque o que tu ia viver com as próprias mãos seria pequeno. O que eles iam pescar naquela noite, as expectativas, aleluia, de uma noite boa de pescaria, aleluia, não era a expectativa que Deus tinha para ele, nunca iria ser o que Deus tinha para ele, o que Jesus tinha para eles. Eu quero lhe dizer, o que você imaginou não chega, aleluia, nem aos pés daquilo que Deus tem para você. O Senhor manda dizer para você: o que eu tenho para você, aleluia, é muito maior do que aquilo que você pensa. O que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você imagina. Os céus vai te responder com um milagre grande, não é pequeno. Os céus vai te responder, aleluia, com um milagre grande e não é pequeno. O Senhor manda dizer para ti, aleluia, que nunca passou pela tua mente, por mais que a pescaria, aleluia, tivesse dado do jeito que eles tinham planejado, nunca iria chegar perto do que o Senhor já tinha preparado para eles. E o Senhor manda dizer para ti: eu tenho algo muito maior para você. Aonde foi perdas, aonde foi derrota, aonde foi vergonha, aonde foi humilhação, eu tenho preparado honra, eu tenho preparado vitória, eu tenho preparado mudança. Porque eu trago um tempo novo, eu trago um tempo novo. Não é para humilhação, é para honra, não é para vergonha, aleluia, é para exaltação. O Senhor manda dizer para ti, aleluia, não é punição, não é punição, diz o Senhor. Oh, eu preciso entregar. Tem alguém aqui que o Senhor me revela que essa pessoa diz assim:
Senhor, aonde é que eu estou errando? Remanaga sobre de cá. Porque, aleluia, só posso estar errando em algum canto. O que é que ainda tem em mim que eu preciso mudar? Ramanaga sobre de cá. O que é que tem em mim que eu preciso? Ramanaia sobre de cá. De mudança para que as coisas aconteçam. Fica procurando coisas dentro de si, porque não vê acontecer. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você, não é você. Renei que a soube é o tempo de preparação e de estrutura. Aleluia, que eu estou fazendo você, aleluia, obter dentro da situação. Ramanaga subiderei arabas. Porque o que eu tenho para você, aleluia, estrutura fraca, não comporta projetos grandes, você tá entendendo? Eu preciso dizer para você mais uma vez, para que você abra os seus ouvidos e entenda. Estrutura fraca não comporta projetos grandes. Estrutura fraca não comporta, aleluia, projetos grandes. Eu estou te egeariamando e te estruturando para comportar aquilo que eu tenho, aleluia, para te entregar. Existe uma estruturação. E eu estou estruturando você para receber. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, as tuas vestes, aleluia, já foram trocadas. A autoridade já foi posta sobre ti, aleluia. O tempo de transicionamento já começou. O que eu estou fazendo, aleluia, tu não entende agora, mas quando acontecer, tu vai começar a entender tudo o que hoje, aleluia, tu não entende. Porque eu tenho feito coisas que nem tu, aleluia, sequer imagina. Por amor a ti, por amor a ti, diz o Senhor, por amor a ti eu me levanto, por amor a ti, aleluia, eu mudo nome, por amor a ti eu mudo história, por amor a ti, aleluia, o que era para dar errado eu faço dar certo, por amor a ti, sobre de calabás, eu mudo tempo, eu transformo situações, aleluia, eu faço, aleluia, onde foi perda, aleluia, tu ganhar, sobre de calabás, aramanduia sub de caia da racépia, por amor a ti. Aleluia, tu sabe que tu és a minha menina, a minha, aleluia, menininha, aleluia, amada, aramanto me sobrecai da minha alma, menina dos meus olhos, rebia sub de camanaia séria, você não é qualquer uma, remianaide sobre de camanaia séria, o que eu coloquei, remianaga sobre a sépia, aleluia, sobre a tua vida tem um peso de autoridade, sobre de calabarabas, tem
tenho um peso de autoridade. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te ajuda. Eu sou aquele que te guia. Eu sou o que te guarda. Eu sou o que abre. Eu sou o que fecha. Eu sou, aleluia, o que te sustenta no dia da tua aflição. Eu sou aquele que segurou na tua mão quando muitos te deixaram para morrer. Eu sou aquele que te segura. Aleluia, nos dias, aleluia, que tu quer desistir. Eu sou aquele que fiz, aleluia, em terras desertas. Tu florescer. Muitos diziam que tu ia morrer naquele deserto, no deserto passado, na estação passada, aleluia, mas eu fiz tu florescer. E digo pra ti, aleluia, que você não vai secar, você não vai definhar, você não vai morrer, não vai paralisar. Amando e açúcar. De jeito nenhum. Remanabra pra sopitete camanto nerra sépria. E rebiderra sobre de camana porque sou eu que dou, aleluia, autoridade, sou eu que dou crescimento, sou eu que abro o caminho, sou eu que faço você andar, sou eu que faço você marchar, sou eu que, aleluia, te impulsiono. Oh, de camanai, de sobre derevas. Aí às vezes tu se sente sozinha. Aleluia. Às vezes tu acha que não tem ninguém te vendo. Aleluia. Muitas das vezes as forças estão, aleluia, se acabando. E às vezes o que te resta é o, aleluia, isolamento. Tá decepcionada por confiar. Tá decepcionada, aleluia, por não acreditar. Quantas flechadas tu recebestes, aleluia, de quem não era, aleluia, para receber. Mas o Senhor diz para ti, aleluia, que Ele é contigo, que é para você confiar. Às vezes fica confusa sem entender até as direções. E diz assim, Senhor, aleluia, e agora parece que tudo está bagunçado, parece que tudo está disfuncional, e nem a mandar ideia sobre, mas eu sou o mesmo que coloco tudo no lugar e dou entendimento para aquilo que tu não tem entendimento, diz o Senhor. Assim te diz o Senhor, o que não funcionava vai funcionar. O que tu não tinha entendimento, tu vai ter entendimento. O Senhor manda dizer, eu não deixo você confusa. Porque muitas das vezes tu se sente confusa. Muitas das vezes tu se sente insegura. Eu vejo uma insegurança dentro de você. E digo para ti, porque filhas amadas, esta derra subdecébria, insegurança, sendo que eu, teu Deus, já coloquei, sou toda a segurança que tu precisa para esta situação nas tuas mãos, eu sou Deus que te assegura em todos os tempos. Sabe este vento?
vento, porque eu vejo um vento forte batendo, eu vejo um vento forte surrando uma árvore, e é como se esta palmeira, ela envergasse, mas não quebra, a permanece no lugar, porque o vento passa. O Senhor manda dizer: este vento vai passar, este vento vai passar, eu vou acalmar, eu vou acalmar. Tu pensa que o vento vai te destruir, tu pensa que o vento não vai cessar, tá demorando demais pra passar. Será que o Senhor se esqueceu de mim e me abandonou dentro da situação? Me sinto esquecida, solitária, me sinto sem ninguém, abandonada. Nada e a sébria, muitos são derra sobre quebra, os que riem de mim, os que se alegram com a minha situação, os que, aleluia, zomba. Quantos zombadores, Senhor, até quando eu vou ter que lidar com isso? Até quando eu vou ver, aleluia, o sorriso deles, vendo a minha desgraça e dizendo uns para com os outros, aleluia, que é a mão do Senhor me castigando. Que é a mão do Senhor me castigando, que é o Senhor me punindo, que é o Senhor, aleluia, descendo. E o Senhor manda dizer para você: deixa eles falar o que querem, deixa eles dizer, aleluia, o que eles querem dizer. Eu sou o Deus que digo para ti, aleluia, não é cobrança, aleluia, eu estou te provando para que tu saia aprovada. Tu não me pedestes uma resposta, tu não me pedestes para falar contigo. Ramanabra sobre de calabarabas, claramente, para que não haja dúvida. Eu, o Senhor, estou falando. Abre os ouvidos e guarda esta palavra dentro do teu coração, porque eles silenciarão diante, aleluia, do que eu faço. Deixarei cada um sem argumento, sem palavras de porque eu vou silenciar. Ramanamaha sobre decaiassé, vou eu silenciar, vou eu soprar. Anai de que me assembia a brisa, Ramanaya sobre decai, que invade o teu ser neste momento. Ramanabra pra sobre decai, que invade o teu ser neste momento, trazendo o refrigério. Anai de que me dia sobre derracé, porque eu te pego, aleluia, com a minha mão, decamanto derra sobre decai, e eu faço tu atravessar, olha aí tu atravessando, olha aí tu passando, calçando os teus pés, te revestindo com mais autoridade, te revestindo com mais poder. Faço tu atravessar e todos vão perceber que no mesmo lugar tu não ficará, porque tem outro preparado para tu estar. Eu digo para ti, muitos deles não acreditam, muitos deles pensam que não vai acontecer, mas eu tô chegando dentro da situação por você. Chegando dentro da situação por você. Chegando dentro da situação, aleluia, pra te falar
Sou eu quem vou calar, sou eu quem vou mostrar, sou eu quem vou fazer. A minha mão, aleluia, liberará. E tudo que é teu retornará. Anabraia souiana. Tem algo que vai retornar. Esteja pronto para receber, porque sou eu, o Senhor, que vou mandar. Aleluia, e eu vou fazer acontecer. Muitos são os desacreditados. Aleluia, mas eu, o Senhor, aleluia, é quem vou fazer. E quem até, aleluia, duvidou terá que ver, diz o Senhor. O Senhor diz para ti, aleluia, envergonhada tu não ficará. Aleluia, até aqueles que quis manchar o teu nome. Remedia sobre de calabás. Eu, o Senhor, silenciarei e mostrarei, aleluia, que foi eu, o teu Deus, que falei. O Senhor manda dizer para você: não tem quem revogue o que eu determinei, porque assinado está, e sou eu, o Senhor, aleluia, que vou mandar. Descansa o teu coração, porque o que está vindo para tua mão, Ramandu Remanaia sou, é de uma grandeza e de uma profundidade muito grande. E o Senhor diz para ti: eu sou o Deus que selo em ti. Oh, de camanarra sobre de cá. O Senhor diz para ti que Ele é o Deus que sela em ti. Aleluia. Lucas 5. Versículo, aleluia, 6. Eles jogaram as redes na água. Pescaram tantos peixes que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram encher os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Aleluia. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, aleluia, que era companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram o barco para a praia e deixaram tudo e seguir Jesus. Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, o milagre, aleluia, ele vem muito grande, mas vem acompanhado de uma despedida. Ramanagasobi de Rébria. Você vê aqui, aleluia, que o Senhor, ele não frustra sonhos. E Deus manda eu te dizer aqui algo. Deus está alinhando um sonho teu, aleluia, com uma promessa dele. Rabarrasubi de Kemenehasu. O Senhor está alinhando o sonho com promessas dele. Você vê aqui que um grande milagre vem acompanhado de uma grande despedida. Eles ali vivem os maiores, aleluia, o maior milagre da vida dele. Mas aí o Senhor fala com eles que agora ele vai ser pescador, aleluia, de gente. Mas antes, aleluia, eles vivem dentro daquilo, aleluia, que eles, aleluia, almejava o maior milagre que poderia ser vivido. Porque Deus não frustra ninguém. Jesus não frustra ninguém. E o Senhor manda dizer para você: eu não frustro. Aleluia. E eu vou dizer algo aqui bem objetivo, sem arrudeio. Aleluia. Muitas das vezes, grandes milagres vêm acompanhados de despedida. Aleluia. E o que isso significa, pastora Nitcheska? Isso significa, aleluia, que o que Deus vai fazer na tua vida, tu não fica na mesma casa. Tu não fica
aleluia, no mesmo bairro. Vai mudar muita coisa. Aleluia. Tem algumas pessoas que vão ter que se despedir de você. Aramandu remika sobria. Porque o Senhor falava ao meu coração. Aleluia. E ele dizia que vai haver mudanças. Oramanaga sobrederia. E o que ele vai fazer será tão grande. Aleluia. Que tem coisas. Aleluia. Tem pessoas que não vão suportar. Porque não tem estrutura para ver. Não tem estrutura para acompanhar. Aí por isso que o Senhor muda. Aí por isso que o Senhor tira. E o Senhor está dizendo, aleluia, tem coisas, filha, aleluia, que eu faço para livrá-la. Que eu faço remanar para te tirar de ambientes que te prendiam. Eu já sei o que ia te prender. Eu já sei o que ia te segurar. Ai, derraçou. E por isso algumas coisas, aleluia, que aconteceu, eu permiti. Te afiei, remantou, te camana. Araba subi de kemenehas, para que tu venha viver o que eu tenho para ti. Araba subi de camano e a sépia. Iriana ideha. Muitos são aqueles que duvidam. Amanaia sobre de. Mideia. Muitos são aqueles de Kasuyana. Aleluia. Que ia querer. Aleluia. Falar o que não sabe. Anabraçopede de aha. Dar a opinião que não convém, que não agrega, para te desanimar. Por isso que eu começo, aleluia, a mover, a tirar, a arrancar. A minha mão forte está arrancando. A minha mão forte está tirando. E o Senhor está dizendo para você, não chore. Não é perda. Mas, Senhor, não é perda. Livramento, livramento, livramento. Enxugaderia subderra sépia. As tuas lágrimas não é perda. Ei, depois de uma polda vem um grande crescimento. Depois de uma polda vem um grande crescimento. O Senhor está dizendo para ti, há um crescimento, mas primeiro eu tive que poldar a linha. Ei, não foi corte, foi polda. Não foi corte, foi polda. E assim te diz o Senhor, é para crescimento. Passaste, aleluia, pela polda, para o crescimento. E eu, o Senhor, agora sopro, para que as folhas secas caiam. Aí folhas secas, aleluia, que só trazem pesos, mas não serve de nada. Eu sopro, de camana amanduia sob de camanabria,
tinha folhas secas, só trazendo peso infiltrado. Mas olha eu aí, ó. Olha eu soprando. Não fica folha seca. Não fica folha seca, diz o Senhor. Porque o meu vento, aleluia, derruba, tira, leva. Tinha muita folha seca e derra sobre decai, mas eu estou soprando para tirar. E o Senhor está dizendo, tá preocupada com o quê? Tá preocupada com o quê? Sou eu dono de tudo. Tá preocupada com o quê? Sou eu dono de tudo. Eu sou dono do crescimento, eu faço crescer, eu faço retroceder, eu faço avançar, eu posso mudar, eu posso estacionar, eu posso operar. Tá com medo de quê? Ei, quem pensa que deserto é destino, aleluia, tá muito enganado. Quem pensa que tu vai morrer dentro dessa situação, tá muito enganado. Deserto não é destino, o céu é que está movimentando as pés. Eu tô no controle, eu tô no controle, eu tô no controle, eu tô no controle. Não tem nada acontecendo, tem sim. O céu já está em movimento. Preste atenção, não é porque tu não tá vendo que o Senhor não esteja fazendo. O céu já está em movimento. Se você pudesse contemplar, aleluia, o que o Senhor está fazendo lá, deitaia sub de quemena, andeha sobre de queia, e de te caia naia. O Senhor está dizendo, eu tô limpando o teu nome aonde sujar. De cair de raço. Eu tô limpando teu nome aonde sujar. Deus está mudando seu nome nos bastidores. Ai, de anto de raço. Rai de canto de aço e erra manabra pra. Diz te que uma turminha que sujar o teu nome, mas Deus manda dizer que ele tá limpando e você nem sabia do que tinha acontecido nos bastidores, mas Deus manda te falar que aonde você não está, ele está. Deus manda te dizer que aonde você não foi, ele foi para te defender. Deus manda te falar, continua a louvar, porque todos verão que não foi a mão do homem, mas que foi a minha mão. Muitos precisam de A e B para fazer, mas você tem a mim para resolver. Aí dei camanto né assou. Rabadaga sub de queme de área. Muitos têm, aleluia, o ajeitado. Muitos têm, aleluia, o arrumado. Dei canto nebria sépia. Mas eu, o Senhor, é quem faço acontecer na tua vida. Eu, o Senhor, é quem opero por trás, da onde muitos não estão vendo. Tá tu entendendo o que eu estou falando? Alegra o teu coração, porque vai ter mais resposta de oração. Deus manda dizer pra você, o que foi orado em secreto vai aparecer. Deus manda dizer pra você, tem milagres que não serão escondidos, tem milagres que serão públicos. Decamanto derra sobre decai. Raba, raba, subidere,
serão públicos. Tem gente que fala demais, aleluia, julga tu demais. Tu tem sentido este peso, o peso do julgamento, o peso do olhar, o peso da inveja, o peso, aleluia, daqueles que não te conhecem, daqueles que não sabem nada da tua vida, mas tenta palpitar. Mas o Senhor manda dizer para você: descansa teu coração, porque eu falo, eu entro, aleluia, naquela ocasião, eu te defendo, eu levanto para te defender. Tem gente, aleluia, que não entende o que eu faço por você. É a minha mão que opera, é a minha mão que faz. Sou eu que visito, sou eu que abro, sou eu que desfaço, sou eu que quebro o laço. Sou eu, o Senhor, que não deixo no teu caminho. Se pergunta, aleluia, como? O que é que estão fazendo? Aleluia, querem adivinhar, mas digo para ti, deixa eles pensarem o que quiserem. Estou confundindo a mente deles e eles não estão entendendo a minha movimentação. Vem de lá para cá, envia pessoa para tentar saber, para tentar, aleluia, levar, adquirir informação. E fica tudo confuso, porque não entende nada, porque o que vem para colher não colhe. E o Senhor diz para ti: descansa teu coração em mim, aleluia, espera em mim, aleluia, porque o Senhor, o teu Deus, não te decepciona. Eu, Senhor, o teu Deus, não te decepciono. Eu sou o que te sustento, eu sou aquele que te asseguro, eu sou aquele que te abraço, eu sou aquele que te levanto, eu sou aquele, aleluia, que seguro a porta que querem fechar, viu? O Senhor manda dizer, vou dizer porque eu preciso dizer. Se eu não disser, minha filha, pode ter certeza que Deus não me deixa dormir. Aleluia. O Senhor diz, sou eu que seguro a porta. Sabe por que o Senhor diz que está segurando a porta? Porque já quiser fechar para você. Já quiser fechar. Mas o Senhor diz, não temas, não tenha medo. Aleluia, eu seguro a porta, não vão fechar. Mas vão ver o que eu faço dentro dessa porta que eu te coloquei. Para saber que é minha mão, para saber que foi eu. E que não estão mexendo com você, mas estão guerreando comigo. Estão guerreando comigo, e estão pelejando, estão pelejando comigo, querem ver fechar, é se batendo, uns com os outros, mas não vão ver, mas vão ver tu prosperar, crescer, evoluir e avançar, e decamando e tô acabando com um grupinho, quem disse que Deus não revela? Quem disse que Deus não fala? Quem disse que Deus não mostra? Estão muito enganados. Tem grupinho no WhatsApp, ó, rolando prints, conversas, o Senhor, acabar, com aquilo aonde eu não estou, porque eu não estou, tô dando um basta, pra tu saber que eu falo contigo, eu sou o Senhor, que faço chegar até você a confirmação do que hoje eu falei aqui, do que hoje, eu te, aleluia, direciono, até fotos, bate print e envia, conversinhas, revela o nome não, Jesus, porque eu falo, o grupinho, tiram, printam, mandam,
o Senhor manda dizer que ele viu. O Senhor manda dizer que ele é. Mesmo que você não entenda, ele diz: eu entro aonde tu não entra, eu vejo o que tu não vê, eu opero aonde tu não opera. E o Senhor está dizendo para ti: eu sou o Senhor, o que pelejo por você. Esta peleja não é tua, esta peleja é minha, esta peleja é minha, esta peleja é minha, esta peleja é minha. Eu entro, aleluia, para desfazer, eu entro para desfazer, estou eu cortando o laço. Sobre Kemeneia, há um laço de ligação, e de aproximação que passa a fiação. Remantou pra cheia na yaço. E tô eu remantou camanda gacépia. Ó, cortando. Tô eu, ó, tei pra. Ó, tô eu cortando. Remanagia sou predeiaraba. E digo de camanto, né, que ai. Digo para você, não temas, tô na causa. Não se assombre, aleluia, não se assombre, não se assuste. Rebideia sépia, porque eu, o teu pai, te defendo no meio deles. Ó, vou dizer, eu tô aqui, eu tô pra terminar, mas o Senhor não tá deixando, não. Eu não sei o que é isso, não, mas o Senhor não tá deixando, não. Sabe o que é que eu via? Eu vi uma ninhada de cobra, meu Deus. O Senhor tem falado tanto nisso esses dias, né? Meu Deus do céu. Mas eu não poderia sair daqui sem dizer isso que eu via. Não tem uma ninhada de cobra? Eu vi uma ninhada de cobra. Sabe, um monte de cobra mesmo, fininha, aleluia. Aquelas cobras fininhas. E eu via elas se enrolando, aleluia, uma nas outras. Tu tá entendendo o mistério? Eriacamando remederraçou. Amandaia subdecaianaia soideia. Uma se enrolando na outra. Reidei pra cheia, os que se juntaram contra você, eles mesmos vão se enrolar neles. Pra cheia, mantonei que a sé. Iria mantonei sobre. O Senhor está dizendo, estou eu trazendo, ó, para o meio deles. Vou eu confundir, ó, remana pra cheia, na yaçoia, na. Remideca, subdecaia, naia, sépia, porque eu sou o Senhor que pelejo por vós e vós só vai ver, aleluia, o livramento e tu vai entender, aleluia, tudo o que de fato tu não entendeu, para que tu saiba que eu velo pela tua vida e que eu te guardo daquilo que os teus olhos não vê, diz o Senhor, o teu Redentor, o que te sustenta, o que te renova, o que te abraça e o que te diz, filhinha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, aleluia, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejam contra você, eu vou reduzir ao pó. E como pó que não é nada, assim eles serão. Como nada. Remidecama soberia. Até tua morte profetizar. Até tua morte profetizar. Mas o Senhor manda dizer para ti, aleluia, que Ele está anulando o decreto, que Ele está anulando a palavra maldita. E Ele manda dizer para você, não foi eu, prolongarei, enquanto eles querem te ver morto, eu tenho vida pra ti. O Senhor diz pra ti, não te preocupes, eu cuido de você. A minha mão vai te defender. Do outro lado tu vai chegar, porque eu tenho louvor pra tu cantar. Deus manda dizer pra você, na vergonha tu não vai ficar. Grande será o reboliço que eu farei na
tua vida, porque eu sou aquele que prometeu e cumprirei o que saiu da minha boca, diz o Senhor. Saiu, é decreto, é manto e é decreto e não volta sem antes cumprir. Remedei a o que foi determinado. Tá tu entendendo? Tá tu entendendo? Não volta sem cumprir o que foi determinado. Então glorifica, aleluia, e declara, já foi determinado. Declara nos comentários aí, já foi determinado. Já foi determinado, porque já foi determinado pelo Senhor. Aleluia, o Senhor foi quem mandou e está determinado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.